professora Cláudia Morgenstern, de língua portuguesa. Nós temos passado aí o semestre juntos, né, fazendo as correções dos exercícios que foram propostos, sempre os exercícios da videoaula. Bom, esta semana é uma semana especial, é uma semana de revisão. Então, nós estamos na semana 16 e esse é o vídeo 1. Nós vamos fazer algumas revisões de alguns exercícios que são importantes, né? Não que os outros não sejam, mas esses são mais relevantes para a vida escolar de vocês. Então, eu fiz uma seleção aqui de alguns exercícios que nós vimos ao longo, certo, desse semestre. E esses exercícios são do primeiro bimestre. Então, lá na apostila 1, certo, no livro didático 1, ao final do capítulo, nas páginas 27 a 29 do capítulo 1, eu selecionei os exercícios que são fundamentais, tá? Para que você não fique com nenhuma defasagem aí. Então, nós vamos revisar a parte do texto, que é da dissertação, certo? Os argumentos que tem nesse texto dissertativo. Também vamos revisar nesse daqui o predicado nominal e o predicado verbal, certo? Então, do capítulo 1 e 2, eu selecionei esses exercícios. No vídeo 2, nós teremos uma outra seleção daí das orações subordinadas e outros exercícios que também são relevantes para vocês, ok? Então, peguem o seu livro didático 1, resolva os exercícios 1 a 11 das páginas 27 a 29 do livro didático, se você não respondeu ainda. Caso você já tenha respondido, vamos dar sequência e vamos relembrar o que é extremamente importante ali. Se você ainda não respondeu, dá um pause no vídeo agora e pega o teu livro didático 1, resolva os exercícios 1 a 11 das páginas 27 até 29 e volta aqui, ok? Nós temos um texto argumentativo cujo nome é No Meio do Caminho. E ao final nós temos uma estátua do poeta, né, Carlos Drummond de Andrade, e temos ali também o poema com o mesmo nome, né? Do mesmo nome do texto. Uma pedra no meio do caminho. Então vamos ler o poema agora. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Eu nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fatigadas, eu nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. E no meio do caminho tinha uma pedra. Este é o poema mais conhecido do Carlos Drummond de Andrade, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Ela faz analogia a vários problemas que nós temos. Quantas vezes vocês já ouviram essa expressão? Essa é uma pedra no meio do meu caminho, né? Como se fosse uma dificuldade que encontra. Então, aqui a primeira pergunta é: o que representa a pedra no meio do caminho? A pedra, então, no caso do poema, ele representa as dificuldades, os obstáculos, né, que nós nos deparamos durante a nossa vida. Então, aquela pedrinha que está atrapalhando o teu sucesso. Ele está com dificuldade para virar, desculpem. Vamos lá, deixa eu tentar por outro caminho. Uma pedra no meio do caminho. Como essa ideia, ela se relaciona com a dissertação? Tá, o que esse poema, Uma Pedra no Meio do Caminho,
tem a ver com a dissertação que tem ali, né? Se depreende que o quê? Da frase da autora da dissertação, que é: a praça representa um obstáculo para a prefeitura, assim como a pedra no meio do caminho, porque ali eles estão na discussão da praça, certo? Eles querem fazer aquela rotatória, mas tem aquela praça no meio do caminho. Para eles conseguirem fazer a rotatória, eles vão ter que destruir a praça. E se eles destruírem a praça, eles vão tirar vários benefícios da população, que é a discussão que tem ali. Então, a pedra se relaciona à praça no meio do caminho. Que aspecto do texto o título antecipa o leitor? Ela antecipa que a autora falará sobre o quê? Sobre a polêmica, né? Porque ao invés da pedra no meio do caminho, tem uma praça no meio do caminho. Então, é uma polêmica que envolve a praça, certo? A praça que está ali, que está atrapalhando, incomodando, nesse sentido. Então, vamos lá. Até aqui, nós só estamos retomando a correção. Então, vamos lá. Daqui a pouco nós começamos a ver os tipos de argumentos e aí que realmente interessa muito para a gente. Agora nós começamos. Introdução. A introdução é a contextualização do que vai ser dito naquela dissertação. A introdução desse texto se dá pela contextualização que está relacionada ao tema. O que está causando polêmica na cidade e vai ser o tema do texto? Qual é o problema aí? Tá? É o projeto da prefeitura da cidade que implica na destruição da praça para resolver um problema de trânsito. Então, eles querem facilitar, né, o congestionamento que está ali, mas para isso eles vão ter que tirar a praça. Embora a cidade tenha poucas praças e áreas verdes. Então, essa é a polêmica central. Tem poucas praças na cidade, certo? Eles querem desafogar o trânsito, porque ali realmente é onde afunila para ir para a cidade ou para as casas, né, para as residências, e afunila ali. Mas se para eles fazerem esse binário que eles querem, essa rotatória, eles vão ter que tirar a praça do lugar. A autora do texto, deixa eu puxar minha câmera para o outro lado aqui, para não atrapalhar. A autora do texto, ela afirma que a população está dividida quanto à intervenção que a prefeitura planeja fazer e apresenta argumentos favoráveis e contrários a isso. Que expressões a autora usa para introduzir os argumentos referentes a esses posicionamentos? Como é que nós conseguimos ver? Lembra que foi falado muito de sintagmas, os sintagmas nominais, os sintagmas verbais que estão entrando, né? Sempre, em todas as videoaulas nós falamos, na videoaula 4 tem muito sobre sintagmas, se vocês quiserem voltar lá, tá? Quais são essas palavras? De um lado, encontra-se a prefeitura. Por outra ótica, eu tenho a população. Então, são esses sintagmas, de um lado e por outra ótica. Sintetize os argumentos favoráveis à reforma e indique a fonte dessa argumentação. Olha, argumentos, os tipos de argumentos são extremamente importantes, tá? Então, quais são os favoráveis? Será facilitado, né, para melhorar, será facilitado o caminho dos pedestres, a integração entre os vários modos de deslocamento, aumentará a fluidez das vias e serão reduzidos os acidentes na área. A praça também será melhorada e ampliada. São citados o prefeito da cidade e o coordenador do PAT, ou do PET. Bom, esses são os que são favoráveis à destruição da praça. Agora, sintetize os argumentos contrários à reforma da praça e indique a classificação das pessoas consultadas. A relação efetiva e histórica com a praça, o fato dela ser um local de encontro de jovens da cidade, utiliza-se a fala de uma arquiteta e de um empresário e também de um ativista.
A autora utiliza a própria experiência, falando, né, que ela cresceu ali, que a praça ela utiliza para ela fazer exercícios e tudo isso. Bom, aqui nós vimos argumentos e contra-argumentos. Pode-se afirmar, segundo o texto, que a autora é contrária ao projeto da prefeitura. Ela é contra, certo? Ela é contra a destruição da praça. Copie a tese. Qual é a tese do texto? Sou contra a destruição da praça. Tudo bem? A tese se encontra onde que eu vejo a tese? Nesse texto, nós vemos a tese na conclusão. Ela fica bem clara no último parágrafo, ela vai falando a posição dela, o posicionamento da autora. Que justificativas a autora utiliza para defender a sua opinião, a sua tese? Como é que argumentos ela dá para defender a sua tese? A praça é importante para ela e para a população. Ela mencionou que frequenta a praça e que há alternativas para melhorar o trânsito que não exigem a destruição da praça. Ela tem outras maneiras de melhorar, de facilitar a ida e vinda sem a destruição da praça, não é verdade? Então vamos lá. Que não exige, ela cita algumas possibilidades, né, que eu falei, dando exemplo. Ela cita exemplos para eles, dando sugestões de melhora. Releia o início do 5º parágrafo. Dizer que a praça não é uma praça é um insulto. Esse trecho só faz sentido se perceber que ele responde a um argumento já apresentado. Tá? Dizer que a praça não é uma praça é um insulto. Qual é o argumento que sustenta isso? A fala do empresário rebate a fala do prefeito. Isso não é uma praça, é uma rotatória, tá? Quando ele fala que aquilo não é uma praça, então quando ela diz assim, dizer que isso não é uma praça é um insulto, ela está rebatendo a fala do prefeito. Esse trecho reforça ou rebate o argumento anterior? Ele é um contra-argumento, certo? Então eu tenho o argumento do prefeito e ela está contra-argumentando ele, ok? Importantíssimo isso. Vamos lá. Esse tipo de exercício é muito importante para vocês se localizarem. Isso tem muito na videoaula 7 e 8, se vocês quiserem voltar lá para vocês virem, certo? Então vamos lá. Qual é a estrutura da dissertação lida? A introdução apresenta o tema. Onde que está a apresentação do tema? Nos parágrafos 1 e 2. O desenvolvimento, que apresenta argumentos favoráveis e contrários, argumento de autoridade, argumento histórico, né? Que ela vai pegar coisas que já tinham antigamente, como é que era, alusão, né? Que a gente fala, e o próprio conhecimento de mundo, do 3 ao 7. E a conclusão, onde ela apresenta a tese e a proposta de solução, do 8º ao 10º. Ok, galerinha? Agora, dentro do texto ainda, nós vamos começar a fazer a revisão do predicado nominal, certo? E depois nós vamos para o livro de atividades. Predicado nominal, eu tenho sempre um verbo de ligação, um sujeito e o predicativo do sujeito, ou seja, a característica daquele sujeito. Vamos relembrar como é que ele é formado. Releia essas orações da dissertação sobre a Praça Portugal, em Fortaleza. As praças estão inseguras, abandonadas e mal iluminadas. É a fala do próprio prefeito. A praça, é uma bela cidade. É uma bela cidade. É possível afirmar que essas orações têm predicado nominal? Sim,
É possível sim, porque o predicado é nominal, porque eu tenho verbo de ligação que está ligando o sujeito às praças ao seu predicativo, às suas características. Então, sim, nós temos um predicado nominal. Qual é a função sintática dos termos destacados? Insegura, abandonada, mal iluminada e uma bela cidade? Essas palavras são predicativos do sujeito. 11. Leia as orações do quadro. Vários grupos de jovens frequentam a praça. Opa, frequentar não é um verbo de ligação, é um verbo de ação. Quando eu tenho verbo de ação, sem nenhuma característica, o meu predicado é verbal. Ele pede aqui, ó. Sublinhe as formas verbais e classifique o predicado em verbal ou nominal. Então, frequentam é o meu verbo, que ele está pedindo para a gente sublinhar o verbo. Frequentam é o meu verbo, é um verbo de ação sem característica do sujeito, predicado verbal. Fortaleza é, olha aqui, ó, verbo de ligação, ele liga o sujeito ao seu complemento, a quinta maior capital do Brasil, é o meu predicativo, é a característica de Fortaleza, predicado nominal. Uma delas está causando. Olha aqui, eu tenho uma locução verbal, causar, fazer muita polêmica, predicado verbal. Está causando o quê? Muita polêmica aqui, inclusive, é um objeto direto. A praça não é verbo de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, provavelmente eu tenho característica do sujeito. Um mero empilhamento de pedras, predicado nominal. E aí ele pede que nos predicados nominais vocês copiem os predicativos do sujeito e indiquem o núcleo. Quando eu tenho o predicativo do sujeito, o núcleo é sempre esse predicativo, mas ele quer o núcleo do predicativo. Então vamos lá. A quinta maior capital do Brasil, certo? É o meu predicativo do sujeito e o núcleo é quem que é a quinta capital? Quem que é maior? Capital. Quem que é do Brasil? Capital. Logo, o núcleo é capital. Mero empilhamento de pedras. Aqui, ó. Certo? Então, o meu núcleo é empilhamento. Certo? Quem que é mero? Empilhamento. Quem que é de pedras? O empilhamento. Lembrando que o núcleo é sempre a palavra mais importante. Agora vamos para o livro de atividades. Deixe esse livro de lado e vamos resolver o exercício 16 e 17, tá? Do livro de atividades, da página 17. Se você não fez ainda, pausa aqui o vídeo, vai lá, faz e depois você retorna, ok? E corrige. Então vamos lá. Os médicos leram o resultado dos exames do paciente. Sujeito, quem leram? Os médicos. Qual é o núcleo do meu sujeito? Quem que são os médicos? Então, médicos. O predicado, eles leram. Se é leram, é um predicado verbal. Leram o resultado dos exames do paciente. O núcleo do predicado verbal é sempre o verbo. Leram. O mecânico consertou o carro. Quem consertou o carro? O mecânico, ok? Núcleo do sujeito, quem que é o? Mecânico. O predicado é verbal, porque ele consertou. Então, consertou o carro é o meu predicado verbal. E o núcleo do meu predicado, consertou. Agora o desafio é diferente. Vocês vão achar o sujeito e o sujeito de cada frase é bem longo. Esse é o desafio. E daí encontrar o seu núcleo. Aquelas três lindas crianças são amáveis. Quem são amáveis? Aquelas três lindas crianças. Tudo isso é o sujeito. Cuidado para não errarem. Quem que são aquelas? Crianças. Quem são lindas? Crianças. Quem que são três? Crianças.
Os livros de história do professor João estavam sobre a mesa. Quem estavam sobre a mesa? Os livros de história do professor João. Quem que são de história? Os livros. Quem que são os livros? E quem são do professor João? Livros. O núcleo é quando é tudo aquilo fala dele. Os computadores da empresa de informática daquela cidade foram expostos no evento. Quem foram expostos? Tudo isso, gente. Os computadores da empresa de informática daquela cidade. Tudo isso é o sujeito. Muita atenção aí. Quem que são da empresa? Os computadores. Quem que são os computadores? Quem que são da empresa de informática daquela cidade? Computadores. Logo, o meu núcleo